jornada. E aí, nesse sentido, quando você começa a entender tudo isso, você começa a perceber que existe sim um caminho que pode te levar para o melhor, existe sim um caminho que pode te trazer para uma situação mais favorável, mas para isso você precisa criar uma conexão, uma conectividade, criar algo realmente que seja poderoso, potencial na sua jornada de vida para que as coisas realmente sejam não só propostas, mas criadas. Não só criadas, mas desenvolvidas, entende? Então é um contexto, né, para você realmente conseguir desenvolver aquilo que você quer, para você conseguir realmente desenvolver aquela busca de situações que são favoráveis para você, para que dentro do seu ecossistema, dentro do seu network, dentro da sua vida, dentro da sua jornada, você consiga realmente criar uma conexão que seja muito mais poderosa e muito mais afim de fazer as coisas darem certo para você. Porque muitas das vezes a gente entende e busca situações que nós acreditamos que podem ser reais, que nós acreditamos que podem ser circunstanciais, mas a gente não olha realmente para dentro de nós no sentido de vale a pena eu fazer isso, vale a pena eu investir nisso, vale a pena eu criar isso, vale a pena eu conectar com isso, vale a pena eu buscar coisas mais favoráveis nesse cenário, nessa jornada, e nesse sentido eu consegui realmente buscar algo muito mais poderoso. As pessoas não conectam, né? E pode ser que você não esteja conectando com isso de modo geral. Eu me recordo de uma fase da minha vida que muitas das vezes eu estava ali realmente buscando novos cenários, e aí eu peguei e falei, para mim funcionou, né? Eu falei, olha, eu vou começar a estudar tudo que eu posso de conteúdo. Eu comecei ali a ler muitos livros, comecei a fazer faculdades, MBAs, cursos, né, de marketing digital, é, curso de full coaching, curso de neurociência, curso de programação linguística. Eu fui atrás dos grandes nomes que tinham no mercado e entendendo o que eles fizeram para chegar até lá. E aí eu fui atrás desses conteúdos, de estudar realmente, de buscar, né? E eu acredito que assim, cada um tem uma busca individual, cada um tem um formato individual de vida, né? Então, não necessariamente tudo aquilo que funciona para mim vai realmente também funcionar tudo para você. Às vezes não é assim, né? Às vezes o contexto é um pouco diferente. Então, muitas das vezes as pessoas rotulam situações onde, se fulano leu 50 livros, eu vou ler 100 livros, né? Mas às vezes os 50 livros que ele leu, ele teve uma percepção diferente enfim, dos 100 que você talvez nem irá ler. Tá? Então, nesse sentido, é muito importante você entender que você precisa rotular a sua jornada com base nos seus objetivos, com base na sua busca, com base naquilo que você quer mesmo, né? Então, o que você quer hoje para sua vida? Qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? Eu costumo dizer que é importante você colocar uma coisa como objetivo, mas você colocar duas, três, quatro, cinco, 10, né? Por quê? Porque você não vai fazer. Você vai virar ali um efeito labirinto, onde você vai ficar procurando coisas realmente relacionadas de como fazer, de como buscar, de como trilhar, né? De como executar, e você vai ficar perdido, perdida, e muitas das vezes você não vai colocar em prática tudo aquilo. Então, como fazer? Né? Vamos fazer um objetivo. E aí nós usamos as estratégias para chegar nesse um objetivo. E aí, o final desse um objetivo, tá? Você pode recomeçar e fazer um outro, tá? Se você fizer correto, certinho, seguido, passo a passo, existe uma condição de 90 dias você estar preparado para ter aquele resultado. Ah, mas eu vou ter o resultado? Não necessariamente. Por quê? Porque você está preparado para ter o resultado, mas não necessariamente você vai ter o resultado, entende? Às vezes a gente precisa realmente andar um pouco mais para ter o resultado, mas a gente já está preparado, já estamos no caminho, já chegamos ali no destino final daquilo que é o objetivo, né? E aí você, nesse sentido, eu me preparo para ter essa condição e nessa consoante eu sigo realmente num caminho melhor, eu sigo realmente numa busca mais proveitosa, eu sigo realmente num caminho que seja mais valioso para mim, para que as coisas realmente deem certo, para que as coisas realmente aconteçam na minha vida e para que as coisas realmente tenham situações ali que sejam favoráveis, né? Eu acho que a grande condição das pessoas é realmente achar que as coisas não vão dar certo. Muitas das vezes é isso, né? Eu assisti uma série esses dias que contava a história, né? E uma série não, um filme que contava a história do Claudinho e do Bochecha. Você deve ter ouvido falar, se você depende da sua idade. Eles fizeram muito sucesso no início dos anos 2000, né? E tinha lá uma condição que teve toda aquela história, né? Onde realmente eles saíram ali de uma situação de dificuldade, enfim, lá no Rio de Janeiro. E aí, nesse sentido, eles começaram a fazer um trabalho ali de música, começaram a ter um certo resultado, começaram a ficar conhecidos. E aí eles conseguiram um selo de uma gravadora, e aí com isso eles estouraram na época deles, né? Eles tiveram uma carreira, assim, muito frenética de resultado. E depois, infelizmente, quando eles já não estavam tão em alta, né? Eles estavam um pouquinho ali dando uma curva no sucesso deles, o Claudinho veio a falecer através de um acidente de carro, né? E isso realmente foi algo que
muito poder, potencial na época, realmente trouxe uma condição para as pessoas ali de, eh, enfim, de comoção, porque mais um artista que se ia naquela proximidade. A gente teve na época, lá na década de 1994, né, 96, nós tivemos aí na década de 90 também os Mamonas Assassinas que se partiram. Mas do filme mostrava uma coisa que foi muito potencial, né? Que você via realmente a trajetória contada através do filme. Eu gosto muito de ver esses filmes de como que as pessoas chegaram lá, né? Porque assim, você pode ver, se você procurar, por exemplo, assistir esse filme do Claudinho Bochecha, se você assistir o filme Em Busca da Felicidade, né? Conta a história de um dos grandes empresários dos Estados Unidos, e outras histórias de pessoas que saem do zero, do nada, realmente de uma situação que nem, acho que nem expectativa tinha, e só a pessoa acreditava, ou uma das pessoas acreditavam em chegar no sucesso. Existe algo em comum. E esse algo em comum é a fé. É acreditar realmente. Não é a fé divina numa questão religiosa, né? Mas também não é que não seja. Mas a parte da espiritualidade, quando a gente fala, não está focada em religião. A espiritualidade, ela está muito condicionada à questão de você entender que existe algo superior a você, que você tem regras sobre isso. E pode ser que você foque a sua espiritualidade na sua vida, por exemplo, no seu dia a dia, naquilo que você vê, nas leis da natureza, nas leis do universo, né? Como Deus, por exemplo, na sua jornada divina. E diante disso você entender que existe algo maior que você, existe algo superior a você. Você não é o topo do universo, tá? Você realmente existe, situações que estão acima de você. E quando ele falava sobre fé lá no filme, que realmente foi transcrito da história real, que levou realmente deles ao sucesso, ele via que muitas das vezes tinha um lá que era um pouquinho mais pessimista, que eu acho que era o Bochecha, que era um pouquinho mais, não tão otimista, não é que ele era pessimista, mas não tão otimista. Já o Claudinho, ele era um cara super otimista. Então teve uma parte ali que o Bochecha tá ali olhando e ele tá num momento ali bem intranquilo, né? Que ele tá bem ali, nossa, mas tem que, não sei se vai dar certo, tal, tanta coisa, tal. Aí ele vira pro amigo dele e fala: você tem que ter fé. Tenha fé. Tenha fé que vai dar certo. Tenha fé que vai funcionar, entendeu? E quando ele fala isso, ele traz uma busca pro amigo que é muito uma coisa do parceiro ali de música, que é muito uma coisa da tranquilidade, da baixada da adrenalina.